Bem-vindos! Que delícia contar com vocês para mais um Inspire a Sua Vida. Eu tô com muita vontade de inspirar o seu coração numa direção muito interessante. Política. Já deu um trimelique aí na cadeira? Não, política é muito interessante. Deus mudou a minha maneira de ver isso. E eu quero apresentar para você duas pessoas muito especiais. Dr. Carlos Alberto Bezerra, deputado estadual eleito agora pela segunda vez, e Raquel Araújo, pessoas que têm envolvimento com causas importantes, que vão te ajudar a compreender que pedir ao Senhor que o reino de Deus venha à terra tem a ver com seu posicionamento hoje, agora, onde você está, em casa. Vai ser uma delícia conversar com você a respeito de tudo isso e fora os outros quadros preparados com muito carinho para inspirar o seu dia, para trazer coisas boas para o seu coração. Estamos começando agora e contando com você para ficar com a gente até o finalzinho e aproveitar tudo. Vamos lá? Olá, meu nome é Daniel e eu tô aqui no quadro Você Me Inspira para começar um novo ciclo. A pessoa que me inspira, que eu gostaria de homenagear, ele é um homem, ele faz parte aqui desta igreja, ele é um líder espiritual aqui nesta igreja. Foi uma das pessoas que me acolheu quando eu estava completamente machucado, emocionalmente, eu estava triste, muitas vezes cabisbaixo. Foi, na época, uma referência para mim, ainda é uma referência para mim, no sentido de espiritualidade, de pontualidade. É uma pessoa muito pontual, é uma pessoa bastante direta nas coisas que fala, não fica dando muito rodeios para ir direto ao ponto, mas é uma pessoa que agrega muito valor. Ele é uma pessoa que, quando você está perto, você escuta as palavras, você absorve cada ensinamento de uma forma gostosa de ouvir, de uma forma que você entende, a sua mente esclarece, a sua mente ela fica em paz, seu coração fica em paz. Eu gosto muito de conversar com ele, eu gosto muito de estar com ele. Ele é uma pessoa engraçada, faz umas piadas às vezes que ninguém entende, às vezes umas piadas sem graça, pra falar a verdade. Mas ele tem um senso de humor assim, muito particular. E até isso me inspira. Estou falando do ministro Felipe Araújo, que é o meu discipulador pessoal, uma pessoa que eu gosto muito. Felipe, eu agradeço assim, imensamente por tudo que você já fez por mim, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você realmente foi a minha referência de homem de Deus, de servo de Deus. Ainda me aconselha bastante, sempre está comigo quando eu preciso, sempre, às vezes nas minhas lamentações, nos meus momentos de alegria, você está ali sempre compartilhando uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para você que eu me sinto inspirado pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu ministério. Eu espero que eu possa crescer tanto quanto você na espiritualidade, que eu possa ter filhos espirituais em tão grande quantidade, em tão grande qualidade, assim como você tem. Eu quero dizer também que o seu relacionamento com a Thalita, que é uma pessoa que eu amo demais, que eu gosto muito, me inspira também. Quero que o meu casamento um dia tenha tantas histórias bonitas, que o meu casamento tenha tantos momentos agradáveis como você tem com ela. Vocês dois são um casal assim que particularmente demonstram quem são de verdade. Vocês são muito verdadeiros. Você em especial é um homem muito verdadeiro, é um ministro assim, muito pontual e certeiro nas coisas que você fala, nas coisas de Deus. Isso me inspira muito. Obrigado pela sua vida, agradeço a Deus demais por tudo isso e espero que você goste dessa homenagem que eu fiz com muito carinho pra você, viu? Você me inspira de verdade. É um presente, né? Isso é o bálsamo durante o dia. Tanta rotina, tantas coisas acontecem e a gente receber palavras dessas, na verdade são essas palavras que nos inspiram, né? A continuar a seguir. Muito feliz, agradeço de coração, me sinto honrado e que continue esse ciclo então, né? Esse ciclo verdadeiro de inspiração para promover a Deus, a Jesus Cristo, que é o foco principal de tudo isso. Então, eu tô aqui para falar de uma pessoa que me inspira muito, é um homem de Deus,
um homem que eu conheci não há muito tempo, mas que nesse período, nessa caminhada, já me ensinou tantas coisas importantes. O que te inspira a ler? O conhecimento? A criatividade? A partilha? Um momento bom? Inspire-se! Inspire Bookstore, a primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Será que existe mesmo um segredo para obter a bênção de Deus? Pastor Carlito Paes e editora Inspire convidam você para o lançamento da nova edição do livro As Chaves para as Bênçãos Espirituais. E aquele que decide receber, o diabo não pode tirar, o mundo não pode tirar. E aí quando Deus libera a bênção, você pega, e aquilo que abençoado está, ficará. Vamos juntos encontrar na palavra os segredos das bênçãos de Deus para a nossa vida e de nossa família. Faz quanto tempo que você não namora, não beija ninguém? Eu nunca beijei ninguém. Desculpa, foi sem querer. Que gostoso! Estamos juntos mais uma vez no Inspire Sua Vida, dessa vez querendo inspirar o seu coração a fazer algo pelo seu país. A gente tem aqui conosco pessoas muito ilustres, a começar pelo deputado eleito, Dr. Carlos Alberto Bezerra. Obrigada. Honra minha. Nossa vida, minha honra. Minha. Como assim? Honra minha. A sua presença aqui é muito especial. Obrigado. E Raquel Araújo, psicóloga, uma princesa que trabalha com comunidades, né? Com resgate de cidades. E a honra, na verdade, é minha de estar aqui, né?
um monte de mestre, de gente que inspira a gente desde pequeno, então é muito bom. Muito obrigada. Preciosa, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vamos conversar bastante, né, Sandro? Com certeza. Coisas demais boas. Eu não sei, Sandro, mas eu sou do tempo que a igreja não mexia com isso de jeito nenhum. Não era assim? Durante muito tempo se acreditou que que a fé cristã, que a experiência cristã... Não tinha parceria. Estava restrita ao espaço ali, ao espaço da igreja, do culto, do clero, né? Que aquilo estava restrito àquele ambiente. E a gente não queria se misturar com nada que era do mundo. Sim. Distâncias, daí não pode. Não pode, não toque. Não... E pra te falar a verdade, eu tô quebrando um paradigma agora, assim, recentemente, porque eu tinha muito medo de política. Eu sempre tive muito medo de política, mas assim, recentemente Deus tem mudado um pouquinho, né, a minha história e tem me ajudado a entender que é importante a gente se envolver com essas coisas, que é importante a gente fazer diferença nas cidades e pela graça de Deus a gente tem a sua vida nos inspirando a isso, né? Obrigado, que responsabilidade imensa. Conta pra gente como é que você foi parar em política? A minha história é muito louca, assim, porque na verdade eu sempre gostei de política, mas eu nunca me imaginei, por exemplo, nunca me imaginei candidato ou, enfim, alguém que tivesse mandato, eu não imaginava isso. Né? Até porque eu tenho um perfil muito mais introvertido, muito mais introspectivo e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu fui para a universidade, estudei medicina e comecei a fazer a conexão entre a minha fé e a minha vocação. Que legal. A minha missão e o meu trabalho. Né? E aí comecei, no meio da faculdade, nesse despertamento da fé, a perceber que eu podia servir comunidades carentes usando aquela ferramenta que era a ferramenta da medicina, a servir as pessoas e tal. E a gente começou a servir comunidades, o tempo passou, aquele trabalho se organizou, se transformou numa fundação que faz milhares de atendimentos hoje e tal, mas enfim, o fato é que os desdobramentos foram acontecendo. Porque quanto mais eu servia as comunidades carentes, quanto mais eu organizava projetos comunitários de saúde, enfim, estruturava creches, trabalhava com projetos, com programas de alfabetização, mais eu percebi o quanto podia ser feito e o quanto a fé nos motiva a trabalharmos na transformação social da nossa cidade. E de repente eu vi que a política também era um instrumento que poderia ser utilizado para a transformação social. Aí eu, médico voluntário, me descubro de repente candidato. E aí, enfim, ganhei a primeira eleição e a partir daí os mandatos como vereador em São Paulo e depois como deputado aqui no estado foram um desdobramento natural disso tudo e acabaram potencializando uma série de ações que culminaram, por exemplo, no programa Mãe Paulistana, que protege a mãe pobre, que faz o pré-natal no serviço público, mas que não tinha condição de transporte para ir de casa até o hospital, que não tinha as condições mínimas de pré-natal. As condições de pré-natal foram reestruturadas na cidade de São Paulo e agora a gente está trabalhando para que isso se espalhe pelo estado. E a própria lei contra o trabalho escravo, que acabou tomando uma proporção mundial que eu nunca imaginei. Mas o fato é que eu descobri a vocação política como desdobramento da minha fé e como desdobramento do meu trabalho voluntário. Então é um caminho que eu acho que é até meio diferente, mas enfim, nisso eu tô. Aliás, até hoje eu me sinto muito mais ativista. Eu milito há muitos anos na área dos direitos humanos, mas eu me sinto muito mais ativista do que propriamente um político naquele sentido da palavra, sabe? A gente fala política e a política precisa ser ressignificada também, né? Então, porque a gente fala política, a gente já vê um cara de terno dentro de um escritório, ar-condicionado, distante das pessoas, tal. E eu acho que, enfim, a minha geração tem um pouco esse papel de ressignificar isso tudo, né? De liderar pela inspiração, de liderar pelo exemplo, de conduzir as pessoas a esse tipo de mudança. Então, mas foi por sua causa que eu comecei a acreditar. Que responsabilidade. Não, mas é verdade, que dava pra se envolver na política, sabe? Porque eu achava mesmo que era um negócio que não tinha como, né? Que a gente não tinha como meter a mão nessa cumbuca. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei do deputado foi uma vez que ele veio dar uma palestra pra gente aqui sobre essa questão de fé e cidadania. E as coisas que eu vi aquela vez também me marcaram de uma maneira, eu ouvindo agora falar sobre essa questão de o ressignificado, né? Foi isso que mais ou menos eu tive naquele momento, assim. E é muito bom, né? Porque eu também cresci num ambiente onde esse assunto político era uma coisa que eu não conseguia muito assimilar dentro da igreja. E é bacana a gente porque a política está sempre relacionada, e você vê isso, é uma coisa... eu, por exemplo, acho que é intencional, né? Mas assim, ela está sempre relacionada. Sempre que o assunto vem à pauta, ele vem
agregando significados ruins. Você sempre fala política, pronto, ruim. Tudo. É difícil você ter uma pauta onde se fale sobre a política, olha, isso aqui o resultado é esse, é aquele, aquilo. Agora, a política é a arte de governar, de conciliar interesses e de, enfim, trabalhar na direção do bem comum. Tá certo que a gente está um tanto distante disso. Agora, a gente tem um desafio enorme de trabalhar nessa direção. O povo tem de igreja, já pensar na questão financeira, né? Sim. E hoje, graças a Deus, está surgindo um novo tempo de igrejas que estão vindo e mudando um pouco esse ranço, será que existe? Claro, preconceito mesmo. Isso, e acho que a ideia é essa mesmo, a gente mudar um pouco os nossos paradigmas, né, para poder usar instrumentos que de repente estão agora ao seu alcance, né, claro, para poder fazer diferença na Terra. A gente é o povo que está aqui para poder mudar histórias, não é? É não verdade. É assim? Eu acredito muito nessa história, assim, na caminhada, como sendo mesmo a forma como deveria ser feito, porque então se é cristão, se acredita, se quer mudar e entra na política, não o contrário, né? Não é? Não pode ser um político e daí querer ser cristão, né, para alcançar algo, para ter algum benefício. Então, eu penso, para mim, eu sempre tive muito claro o seguinte: o que qualifica um cristão para a vida pública tem um elemento que é fundamental, que é a questão do serviço. Né? Que é o que Jesus dizia, né? Quem quiser ser o primeiro, no meu reino funciona meio diferente. Ele fala, no meu reino, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser governar, comece servindo. Isso. Né? Então, assim, como é que a gente escolhe, fulano cristão? Às vezes eu vejo garotos falando pra mim, acho que eu tenho vocação e tal. Outro dia um menino veio, vieram falar assim, acho que ele tem vocação pra política. Eu falei, é mesmo, porque ele fala super bem. Eu falei assim, é a primeira coisa. Eu falei, e ele era muito extrovertido, eu falei, olha, cara, isso é muito bom, esse é um talento, mas é o seguinte, o que qualifica alguém pra vida pública é uma vida de serviço. Sirva a sua comunidade, sirva ao seu bairro, sirva as pessoas, e na caminhada você vai ver que o que dá autoridade a alguém é o serviço. É isso que qualifica um cristão para a vida pública. Então, olha que diferente, né? Não é? Gente, eu espero mesmo que seu coração esteja se aquecendo aí para realmente mudar um pouquinho a sua maneira de ver as coisas. A gente vai conversar mais daqui a pouquinho, mas eu quero chamar você para andar com a gente agora num caminho gostoso, que é o caminho do feminino, para aquecer o seu coração com a palavra de Deus através da pastora Vivian. Vamos lá? E depois, no intervalo, a gente continua conversando. Até já! Estamos falando e pensando um pouquinho a respeito da simplicidade. Num outro momento, falamos sobre a questão dos pensamentos. Agora, hoje, eu quero conversar um pouquinho com você, menina, sobre as suas emoções. Sabe, a emoção de mulheres é como se fosse uma bomba relógio. Se ela não estiver bem ajustada, ela pode explodir a qualquer momento. E isso não tem a ver com alguma coisa que você tenha vivido no teu dia. Porque às vezes você viveu algo há tanto tempo atrás, mas você vem arrastando aquilo e aquilo se torna tão complexo, porque na verdade algumas ações, algumas reações diante daquela situação, elas são bem menores do que os nossos olhos veem e os olhos do coração. Eu gosto de pensar a respeito de simplicidade nas emoções, sobre a questão da calmaria, né? Você ser simples na questão da tua emoção significa que você vai respirar, você vai colocar todo aquele sentimento em cima da mesa e aí você então vai dizer, nossa, deixa eu ver se realmente a importância para aquilo que eu tenho dado vai trazer algum tipo de reação ou se aquilo eu posso guardar ou se aquilo eu posso entregar. Por exemplo, se você tem uma pessoa a perdoar, às vezes aquilo consome tanto você e você coloca tanta força, tanta energia, tanto pensamento, você maquina tantas coisas e o que deveria ser tão simples na sua emoção, que seria entregar, você carrega e ela não vem sozinha, ela vem com outras implicações, outras consequências. Ser simples nas emoções é dar a elas o rumo que elas devem tomar. Se é perdão, perdoa. Se é entrega, entrega. Se você tem que fazer algo porque a sua emoção está tão descontrolada, então você vai precisar, por exemplo, confessar, você está explodindo, você quer falar e de repente você fica aguardando, é tão simples. Fala, encontre uma pessoa, diga para aquela pessoa aquilo que está no seu coração. Pessoas maduras entenderão, pessoas maduras vão orar por você, pessoas maduras vão te dar uma resposta. É simples assim. Quando pensamos em emoção, eu quero pedir para você, mulher, menina, moça, não torne complexo algo que é simples.
diante da nossa vida, deixa eu dizer, você sempre vai ter emoções grandes, pequenas, emoções que envolvem outras pessoas ou emoções que estão tão dentro de você que ninguém reconhece. Há algo que você precisa prestar atenção nelas. Coloque na mesa, olhe, veja se realmente você precisa seguir com elas ou simplesmente deixe-as. Um beijo, Deus abençoe você. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. O que você faz no sábado à noite? Tem um lugar para você. Eleve seu sábado, eleve sua vida. O quiabo é uma delícia. Um franguinho com quiabo, um quiabo frito, uma salada de quiabo. Mas muitas pessoas se incomodam quando o quiabo fica com aquela baba, né? Você vai lá, espeta o garfo no quiabo e vai puxar e fica subindo aquela baba. Realmente, às vezes, pode incomodar um pouquinho na hora de comer. Então vai aí uma dica e um truque para você resolver esse problema. Faz o seguinte, lava bem o quiabo, ele ainda inteiro, tá? Aí você coloca numa tigela, seca bem, coloca numa tigela e aí você joga suco de limão em cima. Espreme ali limão por cima e deixa durante uns 15 minutos de repouso. Depois você vai, lava bem, corta e faz a sua preparação.
você vai ver que a baba vai desaparecer. Aproveita essa dica e até a próxima! Que gostoso! Voltamos para conversar um pouquinho mais, para incentivar você a realmente fazer diferença através dos meios que você tem nas mãos, através da política mesmo. A questão do seu voto, a questão de pensar no que você faz nas urnas, a questão de realmente adotar um caminho de pensamento cristão em Deus para mover as suas ações em relação às escolhas políticas da nossa nação. São questões importantes e a gente está aqui para conversar com você sobre essas coisas e para dizer mesmo, ó, vale a pena, né, pastor? Tem uma metáfora que eu sempre uso, que é o seguinte, a política é um instrumento. Ela não é boa ou má em si, né? Ela é como bisturi. Você pega um bisturi, você olha um bisturi é bom ou ruim? Não, um bisturi é um bisturi, ele é um instrumento. Agora, se ele estiver na mão de um assassino, aquele assassino vai usar para matar pessoas, vai promover morte. Se ele estiver na mão de alguém, de um cirurgião treinado, ele vai salvar vidas. A política é do mesmo jeito. E eleição, por exemplo, é a gente, de certa forma, escolher na mão de quem a gente entrega esse bisturi, quer dizer, se a gente quer promoção de vida ou se a gente arrisca promoção de morte. Claro que é uma metáfora simples, mas ela reflete de uma maneira muito clara, quer dizer, o que é efetivamente a ação política. E é aquilo que eu estava dizendo, eu acho que a gente precisa mais do que nunca desmistificar, desconstruir os preconceitos, porque para mim, eu sempre digo, olha, quando tem um monte de gente falando que a política é ruim, a gente tem que desconfiar. Por quê? Porque tem um grupo falando assim, ó, é ruim, olha quanta coisa ruim, olha quanto escândalo, olha quanta corrupção. Logo, você, cidadão de bem, não se envolva com isso. Logo, deixe que a gente toma conta, que a gente faz as decisões. E, na verdade, na prática, a política é tomar decisões, é fazer escolhas, enfim, isso a gente faz todo dia. A gente, às vezes, confunde, só para fechar o raciocínio aqui, mas às vezes a gente confunde política com eleição. Eleição é só a festa da democracia, onde a gente vai lá, enfim, escolhe. Agora, política a gente faz todo dia, quando a gente faz a escolha, quando a gente acompanha em quem a gente votou, quando a gente elogia ou critica, quando a gente participa, enfim, quando a gente toma pé de que a gente precisa participar das decisões e do futuro da nossa comunidade. Isso é fundamental. E sem política, a gente não consegue fazer isso. Agora, politicagem é outra coisa, é outro departamento. Aí tem uma série de gente fazendo e nós precisamos, na verdade, é combatê-los, e o melhor jeito de combatê-los é guilhotiná-los nas urnas. Esse é o melhor jeito. A gente vai na urna e olha, passa a guilhotina nas velhas raposas. Eu acho, eu posso falar uma coisa? Claro, Kel. Que, assim, sendo de uma geração um pouco mais nova, para a gente é muito importante isso, a gente participar desse movimento de desconstrução, para a gente desde já também se envolver com a política, porque a gente vem recebendo essa herança de que política é ruim, a gente é crente, a gente não se mistura, até fruto dessa antiga mentalidade dualista de que a gente não é do mundo, então a gente não pode se misturar com as coisas do mundo, e a política então é a escória, né, onde todos os ruins e corruptos estão. Só que se a gente não for e se a gente não fizer, vai continuar do mesmo jeito. E a gente vive numa sociedade, numa cultura de medo, a sociedade do risco, que tudo é muito perigoso, que tudo é muito arriscado, que, meu Deus, tem perigo em tudo que a gente vê. E a gente precisa desconstruir isso, que não é tão perigoso assim, não é tão arriscado assim. Pelo contrário, a gente foi chamado para ser luz lá também, para que as boas obras sejam feitas lá também, não só na comunidade, isso é muito importante, mas que a gente vá da ponta da comunidade até a ponta da tomada de decisão. Que aí, imagina, se dentro da comunidade, lá no final de onde o processo chega, se lá a gente pode fazer diferença, quanto mais se a gente estiver lá em cima na tomada de decisão. A gente vai influenciar muito mais gente no percurso todo. E é muito bacana ouvir sobre isso aí, né? De saber que você está tendo a oportunidade de discutir sobre isso e que a mente está mudando, né? Eu estou escutando uma palestra do Dr. Zulia junto com a minha esposa comentou comigo assim,
Dá até vontade de virar político desse Não é? De tão bom, porque é tão saudável, é uma coisa tão leve, né? Que é totalmente o contraponto daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê por aí. Dá vontade, é inspirador, né? E precisa, por isso que é bom a gente discutir. Agora, doutor Carlos, para ajudar então o Sandrão, de repente, né, ele entra na política? Eu tô vindo numa boa escola, porque a gente faz parte de uma comunidade que sempre gosta de servir, né? É isso só que a gente aprende, né? A servir ao sem igreja, aquela pessoa, aos mais necessitados, a olhar. Então, a escola tá aí. Então, para ajudá-los, os jovens também, quais seriam os passos aí para dar para uma caminhada de uma vida que vai realmente se envolver nisso, né? Para fazer a diferença, já com essa convicção de fé e de que é Deus quem governa. Eu acho que é fundamental a gente ter claro o seguinte, a vocação, quando a vocação é uma vocação pública, ela parte do serviço, né? E a gente tem que ter claro o seguinte, participação política também não se restringe, por exemplo, à inserção num partido ou à disputa de uma eleição. Alguns militarão num partido, outros poucos disputarão uma eleição e outros poucos ganharão uma eleição e terão mandatos. Agora, a gente pode participar politicamente de uma série de coisas, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre a importância da gente se envolver com os problemas da comunidade, da gente se envolver com os problemas da cidade. Eu acho que o primeiro passo é ter no coração uma disposição clara de servir. Vou servir a minha cidade. E para servir eu posso ser voluntário, por exemplo, numa ONG. Eu posso me engajar no grêmio estudantil da minha escola ou da minha faculdade. Eu posso me envolver no sindicato. Eu posso, por exemplo, mandar cartas para o jornal, mandar e-mails para o jornal da minha cidade ou para a rádio, dizendo, olha, tem um problema assim, 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 que está acontecendo, fazer o posicionamento. Outra coisa que é o envolvimento político, assim, eu posso organizar a comunidade, por exemplo, para boicotar determinados produtos que eu sei, olha, não comprem, porque aquilo, por exemplo, na sua linha de produção, na sua cadeia produtiva, está contaminado com trabalho escravo, com trabalho infantil. Quer dizer, há uma série de maneiras que a gente pode trabalhar. Agora, para mim é crucial se descobrir servindo a comunidade. Serviu a comunidade, está qualificado. É lá na ponta, é mobilizando voluntário, é cuidando do pobre, é cuidando do excluído, é amparando a mãe, que não tem amparo, que não tem condições mínimas, né, de poder dar luz ao seu filho, enfim. Essa perspectiva cristã que eu vejo, é o envolvimento para a transformação. Eu sintetizo a participação cristã nessa questão política da seguinte forma: se tem cristão na política, tem que ter transformação social. Porque se não tem, ou não tem fé cristã, se não tem transformação social, ou não tem fé cristã, ou não tem engajamento. Porque é um desdobramento natural. É natural, as pessoas veem, é claro. Entendeu? Então, é o que eu acredito. Mas e a gente está, graças a Deus, pela sua ajuda, né, pela sua influência, vindo acreditar assim também, trabalhando para isso também, né, aos pouquinhos. Agora, Raquel, você tem experiência em andar em comunidade, assim, né, que precisa de transformação? E até por conta do envolvimento com a igreja. Isso é muito legal, a gente ter igrejas que saem dessa exclusividade de ficar aqui dentro essas no quatro meu paredezinhas. gueto e ser igreja. Né? E isso é muito legal, isso ajuda a gente a construir essa mentalidade política, tanto na comunidade, na universidade, na escola, a gente ser cristão de forma integral o tempo todo, não só dentro da igreja. Bem venha o teu reino, né? Isso. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, nos primeiros períodos de psicologia, às vezes aparecia algum irmão na fé, talvez no começo da fé, né, por me perguntar essas coisas. Falava, nossa, você está fazendo psicologia? E aí, já está querendo desviar? Poxa, não. É bem por aí. Eu me lembro quando eu apareci com o primeiro livro do Freud na minha casa, tinha um pastor que falou pro meu pai, seu filho se perdeu. Você perdeu o seu filho, você perdeu o seu filho. E aí a gente vai se fechando pelo medo. Então. Né? E aí, mas graças a Deus, minha família e minha igreja sempre deram apoio pra gente sair, pra gente aprender, pra gente estar junto da comunidade. E isso fez toda a diferença. É uma coisa maravilhosa, gente. A gente se abrir para os caminhos de Deus, não são caminhos fora, né, do coração de Deus, para ouvi-lo enquanto realmente é desejoso de implantar e colocar o reino dele, né, na terra. E Deus sempre convida a gente, vamos fazer comigo essas coisas, não é? Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora nós vamos ao Elas, para vocês ficarem muito belas, como eu gosto de lembrar, né?
né? E depois do intervalo a gente conversa um pouquinho mais. Até já! Olá, eu sou Camila Favalli e hoje aqui no Quadro Elas continuo no assunto sobre formatos de corpo. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre o ombro, na anterior também, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre estampa e cores. Você sabe quais são as estampas e cores ideais para o seu formato de corpo? Na verdade, você pode usar qualquer estampa e qualquer cor, depende apenas do jeito que você usa. Por exemplo, eu tinha comentado com vocês sobre o meu formato de corpo, então eu tenho o ombro um pouco menor e o quadril um pouco maior. Nesse caso, o ideal é sempre usar cores mais fortes, estampas e até os acessórios maiores e que chamam mais atenção na parte de cima. Aqui, por exemplo, a gente vê uma saia, né, que é toda estampada, bem chamativa inclusive. Para o meu formato de corpo, que tem um quadril maior, não é bom que eu use essa estampa na parte de baixo e uma blusa preta, por exemplo, sem nenhum acessório. Se eu quiser usar essa saia com uma blusa bem discreta e o preto que acaba diminuindo ainda mais a silhueta, o ideal seria eu colocar um colar ou um brinco que chamasse bastante atenção para distrair também o olhar para essa peça e não ficar só focado no quadril, né? Então, para quem tem um quadril maior, o ideal sempre são peças assim, mais escuras, né? Então, por exemplo, essa calça jeans, que não tem muitos detalhes. Então, se você tem um quadril largo, não é bom você colocar peças com muito volume, com babado, em cores fortes. Então, sempre dê preferência para as peças, para as cores mais escuras na parte de baixo, seja saia, calça, e assim também a blusa mais chamativa, né? Agora, se você tem um ombro largo e o quadril pequeno, é o inverso. Você coloca cores e estampas mais chamativas na parte de baixo e volumes até, né? Às vezes bolsos, aquela calça, né? Por exemplo, essa daqui, que é a saruel, ou a calça cargo, com bastante bolso na parte de baixo e na parte de cima nada de babado. Então, por exemplo, essa blusa aqui, como eu tinha comentado, jamais quem tem um ombro largo poderá usar. Agora, no meu caso, funciona bem, né? Então, essas dicas são para facilitar um pouco a sua vida na hora de você escolher algumas roupas, né? É difícil, a gente sabe que não é de um dia para o outro que você vai descobrir o seu formato de corpo, mas na frente do espelho, experimentando, tirando foto e observando, você começa a conhecer melhor o seu corpo e facilita na hora de comprar. Então, obrigada, né, mais uma vez, espero que nos próximos programas acrescente ainda mais para a sua escolha na hora de fazer as compras conscientes. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Um lugar de fé, esperança e amor. Um lugar de comunhão. Celebrações aos domingos, às 8, 10, 17 e 19 horas. Um lugar para recomeçar. Um lugar para você. Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145, sentido Rio de Janeiro. O que te inspira a ler? O conhecimento? A criatividade? A partilha? Um momento bom?
Inspire-se. Inspire Bookstore, a primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Voltamos com você e falando de transformação, de pequenos gestos que fazem grandes efeitos, né? A gente está aí com aquela promoção preciosa, Generosidade que Inspira. O pedido é só você fazer algo bom, generoso para alguém, simples, nada de custoso, e registrar isso e contar pra gente como foi essa história de você de repente levar um doce gostoso para o seu porteiro, de você fazer um bolo precioso para alguém que está no hospital, sabe essas coisas pequenas que podem mudar o dia de alguém? Aí você posta lá na hashtag Generosidade que Inspira, deixa a gente saber como foi, e a gente quer presentear, né? Queria presentear todos, mas assim, a Loja Morena Flor está trazendo um presente de R$500 em compras para pelo menos uma pessoa, e a gente quer que você participe, tá? Eu estou esperando que alguma coisa aconteça aí, né? A gente está incentivando você a viver isso. E enquanto isso, Raquel, conta pra gente assim, como é que é ir pro Haiti? Olhar aquele ambiente, né? E assim, o que a gente pode fazer lá? Lá é minha casa agora, né? Eu sei. Já tem 4 anos que a gente vai junto com a Mais. E a PIB é uma das igrejas parceiras. E é muito bonito de ver o quão central na transformação a igreja tem sido. E não só a igreja haitiana, mas a igreja brasileira também, a igreja corpo. E isso é muito legal. A gente vê que é o que a Mais sempre fala, né? Onde a igreja sofre, a própria igreja acolhe. E aí no começo a gente trabalhava com assistência, com questões emergenciais, médico, reconstrução. E agora a gente já está no processo de desenvolvimento comunitário. E nesses últimos meses, a gente fez o que era sonho desde o início, que hoje o escritório no Haiti é coordenado por haitianos. Então a gente capacitou pessoas locais para gerirem todo o processo de desenvolvimento comunitário. E é lindo ver que não é uma coisa que a gente só dá de longe, que a gente vai de tempo em tempo, mas que a gente conseguiu construir uma coisa com a cara deles, uma coisa deles, para que eles mesmos possam continuar na reconstrução do país e no desenvolvimento do país. Então é muito bonito. Ainda tem muito que ser feito, é claro, e de diversas formas, né? Mas eu acho que o principal de tudo de se ver é isso, que não é mais uma coisa assim que a gente vai e ajuda e ai, que povo carente, mas é um povo que tem suas carências, mas que tem suas forças. E que o próprio povo e a própria igreja haitiana trabalham em prol da comunidade haitiana. É muito a cara de Jesus, você ajudar a pessoa a descobrir o seu potencial, não é? Acelera o processo também. Servir de ponte. São eles fazendo lá mesmo, né? Não fica aquela coisa meio sazonal, agora está indo um povo lá para fazer alguma coisa. Passar a cultura, mudar um pouco da mentalidade deles, acelera tudo aquilo que precisa acontecer lá. Isso é muito, muito bom, né? E fala de igual, né? Não é um estrangeiro, não é um processo de colonização, de, sabe, tô indo aqui, é isso que eu quero, vou te ensinar do meu jeito. Não, você, do seu jeito, vai fazer o que é preciso. Eles sabem melhor do que a gente. E essa é uma perspectiva completamente distinta, né? Porque uma coisa é o velho paradigma de olhar e falar assim, nossa, coitadinhos. Ou de se olhar aquela população e falar, pobrezinhos, tadinhos, nós estamos aqui, nós que somos tão bonzinhos, tão dadivosos, tão generosos, estamos aqui para oferecer. Não. Na verdade, essa perspectiva, eu fico encantado porque é essa perspectiva cristã também que eu acredito, que é assim, olha, a gente está aqui porque a sua dor dói em mim.
E enquanto você não tiver os seus direitos garantidos, como eles têm que ser, eu me sinto aviltado nos meus direitos, porque você é a extensão de mim mesmo. E a gente está aqui como corpo, como igreja, estendendo a mão para você e dizendo, olha, a gente veio trabalhar suas potencialidades e a gente veio para fazer mais. A gente não veio apenas para fazer aquela velha discussão, né? O velho debate entre dar o peixe e ensinar a pescar. Né? Nós fomos para além disso, assim, a gente ensina a pescar, a gente dá o peixe, mas assim, a gente quebra a cerca que está ao redor da lagoa e a gente descobre e denuncia quem poluiu a lagoa, entendeu? Então a gente está trabalhando nessa perspectiva. E faz tudo junto. A gente não só ensina a pescar, a gente vai pescar junto com vocês, a gente vai estar no processo todo, isso é muito bonito, porque isso não depende de partido, de quem está eleito nessa época, mas é a igreja. Dividir um DNA que a gente tem com essas pessoas e eles depois vão receber esse DNA e vão passar para o público, para as pessoas dele. Pronto. Da cidade, do país dele de uma maneira geral, né? Que isso que a gente sentia, que faltava um pouco para eles, né? Eles sempre ficavam naquela questão de eu preciso receber. Mas existe um potencial neles que eles podem também fazer, construir, crescer. Né? Eu acho que isso é tão multiplicado em todos os cantos, assim, às vezes um vizinho, sabe? Daquele vizinho lá que está sem emprego há muito tempo e a gente fica lá, talvez passando reto por ele todo dia, sabe? Fato. Nós aqui também. Né? Fato. O que a gente faz para ajudá-lo? Vamos pescar então? O que a gente pode fazer? A gente teve uma experiência lá em Vila Velha agora muito interessante, que é uma cidade que a igreja evangélica é muito forte, não só a nossa, mas tem uma cultura de um povo evangélico, mas sempre muito separado. E dentro do próprio governo tem muita gente em secretaria, em cargo, mas, enfim, quando a gente teve uma reunião com o prefeito e ele disse que ia fazer o dia da proclamação do evangelho. E aí meu pai falou, bom, então por que ao invés da gente fazer show, porque show só para proclamar o evangelho não adianta muita coisa. Por que a gente não pega um problema social, a gente junta todas as igrejas, a gente resolve, e aí no dia da proclamação do evangelho a gente vai ter um evangelho para proclamar. Aí ele falou, então fala aí um problema. O prefeito disse, a gente está com 600 moradores de rua. Meu pai falou, ok, então vamos dividir os 600 moradores entre as igrejas evangélicas, vamos dividir entre as igrejas católicas também, e aí até o dia da proclamação, todo mundo tira, cada um vai adotar um morador de rua, quem precisar de dinheiro para ir embora vai, quem precisar de emprego a gente vai dar, quem não quiser nada, porque também tem os que não vão aceitar ajuda, a gente registra o nome, passa para a prefeitura e aí toma as medidas que precisar. E aí, é claro, a ideia não foi aceita. Meu pai falou, ok, então vamos a gente, olha que honra, que privilégio. Ao invés da gente receber 3, 4 moradores de rua, a gente vai receber 600. Então tá super legal o projeto, gente, porque assim, que legal, hein? É devagar, é um de cada vez, mas isso que é muito bonito, que 600 não é um número, um bloco, é 1, mais 1, mais 1, mais 1, e cada um desses tem uma história, tem uma vida, tem um nome, e aí é isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja, né? Esse é o nosso papel, né? 1 mais 1. Até chegar nos 600, né? E por falar em 1 mais 1, eu quero contar para você uma outra história. Quero que você assista o Retratos de Vida agora para você ver o que aconteceu nessa vida também, que é mais 1, né? Que o reino alcançou. Vamos ver isso? Me chamo Nancy, tenho 46 anos, tenho 5 filhos e 2 netinhos. Eu venho de uma família assim bastante desestruturada, né? A minha infância foi uma infância muito difícil. Tinha um pai que era alcoólatra, né? E isso trouxe muitas consequências ruins para minha vida, principalmente, né? Eu só tenho uma imagem assim de um pai muito bravo, sempre bêbado, nada estava bom, batia muito na gente. Eu ficava muito assim machucada fisicamente. A minha mãe tinha dias que não me mandava para a escola porque eu ficava muito machucada, então ela tinha medo da professora, das pessoas na escola ver e queria saber do que se tratava. E aos 13 anos, meu pai sofreu um acidente, que ele trabalhava no caminhão quando eu tinha 13 anos, e ele faleceu. A minha mãe, ela ficou tão transtornada com a morte do meu pai que ela passou a beber. Aí ela virou alcoólatra e começou a beber. E eu acabei sendo assim, a pessoa que era a mais velha da família, no lugar da minha mãe,
e tinha que tomar as decisões que a minha mãe teria que tomar, né, como mãe, porque ela bebia, então ela ficava caída na calçada. Então eu cresci, né, a minha adolescência, eu cresci com isso, achando que era eu que fazia tudo. E os papéis se inverteram, porque a minha mãe acabou se colocando nessa posição de esperar de mim coisas que na verdade era ela que tinha que fazer, né? E com 20 anos eu conheci meu marido, com 21 a gente já foi morar junto. E eu casei com uma pessoa que também tinha muitos problemas emocionais e os papéis se inverteram. Ele não apitava em nada e eu apitava em tudo. Então o que ele falava, o que ele pensava para mim não tinha a menor importância. O importante era o que eu pensava, era o que eu decidia. E durante todo esse período, até agora eu não falei de Deus porque não existia Deus na minha vida. Eu não sabia quem era Deus. Nunca ninguém tinha falado de Deus para mim. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nada disso fazia parte da minha vida. E nesse meio termo todo, a minha filha já estava com 17 para 18 anos, a Amanda, e ela começou a participar de uma célula. E ela sempre falando, mãe, eu conheci uma célula, um lugar assim super legal, as pessoas se reúnem, todo mundo conversa e fala de Deus, a gente aprende um pouquinho. Eu, tá bom. Eu só falava assim, que legal. E nunca me interessei por nada, né? Eu pensando assim, mas que lugar é esse que estou ensinando a minha filha quem é Deus? E eu nunca falei de Deus para ela, porque, né, não aprendi isso na minha vida. E eu vendo aquilo, aí teve um domingo que ela estava se arrumando, eu falei para ela, onde você vai? Ela falou para mim assim, mãe, sabe aquela célula que eu participo? Então, eu vou lá na igreja que é da célula, que faz parte da célula. Aí eu voltei lá no quarto e falei, Amanda, posso ir lá nessa igreja com você? Ela olhou pra mim assustada assim, né? Ela falou, pode? Eu falei, então tá bom, eu me arrumo em 5 minutos. Eu me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela igreja daquele tamanho, com os jovens tocando lá na frente, né, na banda. E daqui a pouco subiu um pastor super jovem, que é o pastor Marcos Madaleno, e fez a pregação. E ele falando as palavras, e aquilo foi me dando uma vontade de chorar. E fui me sentindo preenchida. Aí ele perguntou no final que quem aceitaria Jesus, né, na sua vida como seu Senhor e Salvador. E eu tive uma vontade enorme assim, de levantar a mão. Daí eu levantei, fui chorando lá na frente. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido estava lá. E ele estava no quarto. Daí eu cheguei e falei para ele, Carlos, eu fui num lugar hoje que eu tô assim, encantada. Eu nunca mais vou esquecer o que eu vi hoje. E é um lugar que eu tenho certeza de que eu nunca mais vou sair de lá, falei pra ele. Ele falou, que lugar que você foi? Eu falei, eu fui na igreja com a Amanda, assim. Aí fui contando pra ele, assim. Só que eu contei pra ele, tá bom. E ficou por isso mesmo na cabeça dele, né? Eu fui tendo vontade de ler a Bíblia, de buscar novas, né, conhecimento na minha vida. E aí a minha família foi vindo, os meus filhos foram vindo. E aí eu abri a minha casa para ser um lar hospedeiro. Era toda terça-feira meu marido chegava em casa, abria a porta do quarto, trancava e não participava da célula. Ele não se incomodava de ter célula na minha casa, mas ele não participava, ele não queria saber de nada. Em agosto de 2012, de repente, assim, do nada, um dia, ele aparece assim na porta, já tinha começado a célula, ele aparece na porta da sala, aí ele pega uma banquetinha e fala assim, eu posso participar também? Aí a minha líder, né, que era Elisângela na época, falou, claro, pode participar. E aí ele decidiu que daquele dia em diante nós íamos, quando a gente foi para a célula de casal, que nós dois íamos estar juntos em tudo. E ele se batizou, ele começou a participar de tudo na igreja. A igreja foi uma igreja que abriu as portas mesmo para a minha vida em todos os sentidos, financeira, emocional, mental, em todos os sentidos. O ano passado eu fiz o CR foi muito importante na minha vida, porque eu trabalhei com dependência. E isso foi me curando aos poucos, dessa codependência que eu tinha em relação ao meu marido, que eu tomei a frente de ser o homem da casa e eu descobri que eu não sou homem de nada, eu sou somente uma mulher, que eu preciso do meu marido, que eu preciso da proteção dele. Todos os casamentos que estejam destruídos é possível sim, que Deus na frente, Ele se restitui e a gente pode viver de novo, um namoro, um noivado, um casamento, tudo de novo. E isso é maravilhoso na minha vida.
Gente do céu, chegamos ao fim de mais um programa. Tava uma delícia. O Inspire a Sua Vida ama ter você com a gente. Que bom que você esteve conosco até agora. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu quero agradecer demais vocês dois por estarem com a gente. E eu queria pedir um recadinho final para quem está assistindo a gente. Por favor, Dr. Carlos. Obrigado. Primeiro, agradecer o carinho de vocês, dizer que é uma alegria, um privilégio poder participar. E você que está acompanhando a gente, na verdade, o recado que eu queria deixar é: a gente está se aproximando do Natal, mas a gente ainda tem um tempo. E eu queria pedir que você não caísse na tentação de entrar nessa coisa do consumismo maluco, desse frenesi. Exerça gestos de bondade, de generosidade. Pense em alguém que está precisando de algo que é de verdade, sabe? E tire alguma coisa que é sua, que custa para você, para dar para alguém. Você vai ver que não tem nada nesse mundo que te faça se sentir mais feliz. É verdade. E você, linda Raquel, o que você fala pra gente? Queria agradecer também, sempre muito bom estar aqui em São José com vocês. Obrigada, linda. Prazer conhecer o deputado, Igual. Foi muito bom. E o que eu queria deixar de recado é para que isso seja diário, que seja uma prática diária, que seja constante, não seja só eventos específicos que a gente faça de generosidade, mas que seja uma cultura, que seja a vida, a prática. Boa. Que isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Gente, é isso. Que seu coração hoje seja generoso com alguém e que você assuma o seu papel no reino, como alguém que influi. Você influi, quer queira, quer não, né? E que você possa influenciar para o reino, para a glória de Deus. Um abração, gente. Até a próxima.